É, sobre videogame, o episódio de hoje? Você vai comentar jogos? Por quê? Muito bem, amiguinhos e amiguinhas, estamos aqui novamente para aquela coisa que você já conhece na minha fecal opinião, esse blog de perguntas e respostas do blog dos Crentaços. Você entra lá no ask.fm/crentaços, coloca a sua perguntinha e a gente vai lá, ó, tipo Homem-Bomba. Tipo, Homem-Bomba não, essa não foi exatamente uma boa referência. Tipo uma pessoa na forma de bomba. Você viu? Tipo... mergulha lá naquele oceano de perguntas cocô e traz até aqui o quê? Traz as melhores. Traz a joia rara, aquela esmeralda que tava na boca do jacaré fazendo referência a Tudo Pro Esmeralda, filme com Michael Douglas dos anos 80. Não sei. E trazemos pra cá, pra você, pra responder pra você, meu querido e minha querida. Te amamos, eu, você, o Jonathan, o Mara, Tamires, todo mundo te ama. Vamos pra primeira pergunta? Gostaram da referência do... Não faço ideia. Tudo por uma Esmeralda? Nunca assistiu? Estou lhe respondendo, não sei. Como sobreviver, abre parênteses, ter uma família, sustentar seus filhos, fazer o que você gosta, em uma sociedade capitalista, sem se tornar capitalista? Como, meus queridos? Essa é uma pergunta que foi enviada para uma pessoa que não coloca seu nome. Bom, cara, é muito difícil, não, eu diria que é impossível você não ser capitalista numa sociedade capitalista. Afinal de contas, você tem que... É que assim, em termos mais amplos do que simplesmente essa discussão idiota de capitalismo, essa coisa que você vê no Facebook. Em termos ultra objetivos, o socialismo, quando surge, ele está em oposição ao economismo. Então, o economismo é a regra que coloca a economia como o principal da sociedade e o socialismo como a sociedade, como o principal da sociedade. Em termos mais pra frente, anos 20, aquela coisa toda, viver no capitalismo, num país capitalista como é o Brasil, como é outros tantos países aí do mundo, sem ser capitalista, bem... O que eu acredito é que você pode ter posturas que se oponham a esse sistema. No entanto, você vai ter que trabalhar, você vai ter que juntar grana, você vai ter que fazer essas coisas, como todos. O que eu te diria é, você pode proporcionar para você e para sua família uma cultura de menos consumo, consumir menos coisas, menos embalagens, fazer uma referência aí pro vídeo do Bruno. Bruno, menos embalagens. O passarinho que disse, menos embalagens. Consumir menos, fazer você mesmo usar a sua... cozinhar a sua própria comida, lutar pelo direito dos mais fracos, dos mais empobrecidos, essas coisas que não são necessariamente coisas socialistas, como algumas pessoas podem falar, isso é coisa de comunista. Não, fazer sua própria comida, lutar pelo direito dos mais fracos, ter uma ânsia menor de consumo, não é uma coisa socialista, é uma coisa de seres humanos com um mínimo de raciocínio, que estão vendo que o planeta está indo pro lixo, porque a gente está consumindo muito mais do que o planeta tem. É isso. Não ser capitalista? Difícil. Mas tem que ter atitudes menos capitalistas. Um beijo no seu coração, seu anarcocapitalista. O que foi, cara? Viva o capital! Sai daqui! Cara, sai daqui! Volta pra tua carreta, furacão! Barba, você consegue relacionar sua visão anarquista com o cristianismo? Existem contradições entre as duas? Pergunta do Valisson Cardoso. Deve ser o Walisson, né? Mas eu vou chamar você de Valisson. Olha, Valisson, é muito difícil, porque o anarquismo é uma gama gigantesca, é uma coisa gigante com várias frentes, com várias propostas anarquistas, propostas essas que às vezes até se enfrentam, se chocam, não têm os mesmos valores necessariamente, apesar de ter um fundamento primário, que é abrir mão do conceito de uma hierarquia imposta e tudo mais.
E o cristianismo é a mesma coisa. O cristianismo é uma gama tão grande, quando a gente fala a igreja, é um grupo tão grande, tão distinto, com valores tão diferentes, apesar de, na teoria, haver uma raiz comum que vai unir desde do cristão mais bagunceiro até o cristão mais conservador e tudo mais. O mais sacanageiro, como eu disse no outro episódio. Mas, enfim, o que acontece é que é muito difícil você ligar esses dois grupos que são tão amplamente distintos. Como eu falei, né? Assim como o anarquismo, tem grupos cristãos que se opõem. Tem um monte de gente aí falando que missão integral é coisa do demônio, tem um monte de gente falando que pentecostalismo é coisa do diabo e por aí vai. Ou seja, tem grupos que se chocam dentro do cristianismo. Fazer uma referência direta e falar, fazer uma referência objetivamente entre anarquismo e cristianismo, pode ser que a gente caia num erro de acabar falando uma bobagem. Entretanto, existem vários grupos de caráter anarquista que surgiram no seio da igreja. E, em compensação, existem vários grupos anarquistas que, apesar de um valor primário do anarquismo rupturar-se também com a hierarquia da igreja e, em última instância, também com Deus, quando você vai ler lá os textos do Bakunin dizendo que o problema não é a igreja, o problema é o conceito metafísico de Deus, existem grupos anarquistas que também abraçaram a causa cristã por verificarem que os valores humanos, os valores de exaltar a humanidade, de exaltar os direitos humanos, de exaltar os valores primários, tanto do anarquismo como do cristianismo, em caráter social, se chocam, se apresentam como muito parecidos. Você vai ver, por exemplo, os anabatistas, os Quakers, uma porrada de outros grupos. Procura aí cristianismo libertário ou coisas que o valham na internet, que você vai achar muita gente com essas referências. Existem contradições? Com certeza, sobretudo nos grupos, nos principais grupos, nos grupos mais organizados do anarquismo. Simplesmente não, mas em especial, porque esses grupos vão também, eles rompem com a lógica da hierarquização da igreja, mas eles, em muitos aspectos, rompem também com o conceito metafísico de Deus. Isso é importante ressaltar, que a igreja e Deus são dois problemas distintos para vários grupos anarquistas. Então, nesses casos, às vezes a gente tem algum choque. Mas veja, existem muitas experiências anarquistas cristãs ao longo da história, desde muito tempo, mas muito tempo, desde quase, desde que Jesus pisou na Terra. Não, depois que Jesus foi crucificado, você já tem algumas expressões anarquistas do cristianismo, mas não com a mentalidade anarquista como estabelecida lá pelos principais pensadores do anarquismo. Então tem alguns problemas, sobretudo nos principais, mas existem muitas coisas que se alinham entre as duas linhas de pensamento, pensando, claro, no anarquismo clássico e no cristianismo bíblico. É isso. Abre aspas. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Fecha aspas. Barba, qual a base bíblica para fazer a afirmação sobre o enchimento do Espírito Santo? Como se às vezes nós estivéssemos cheios e ora vazio dele. Para mim, ou ele habita em você, ou não. Sem essa história de encher e esvaziar. Coisa de doido, o que acha? Cara, é complexo esse tipo de afirmação, né? Eu acho que é o seguinte, primeiro, a minha opinião, talvez um teólogo aí possa discordar de mim, mas como que um recipiente finito comportaria o infinito? Então, ser cheio do Espírito Santo, para mim, me parece muito mais como um recipiente jogado no meio do oceano. Então não sou eu que sou cheio do Espírito Santo, eu estou mergulhado no Espírito Santo. Eita Deus! E para qualquer lugar que eu vá, o Espírito Santo, não é que ele está comigo, mas é que eu não consigo me desvencilhar dele. Essa é uma figura que eu uso. Estar cheio do Espírito Santo me parece assim, é como se houvesse uma graduação e essa graduação é perigosa, porque ela pode nos levar a uma mentalidade meritocrática, do tipo, se eu pequei, o Espírito Santo se afastou de mim. Se eu fiz coisas boas, o Espírito Santo está em mim. Ou seja, então pessoas que fazem mais coisas boas estão mais cheias do Espírito Santo ou menos. Então existe um gradual. Eu acho muito problemático esse tipo de afirmação, no sentido de que ela pode gerar uma mentalidade meritocrática. Sem comparar, então, a mentalidade de que só o pentecostal tem Espírito Santo, só o cara que faz barulho tem Espírito Santo. Eu acho essa afirmação de uma ingenuidade ímpar, assim.
Porque senão você vai falar, sei lá, aquela tiazinha super conservadora que vai no culto das senhoras da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai dizer que ela não tem o Espírito Santo? É muito problemático, porque se você começa a associar o Espírito Santo a manifestações externas, você vai começar a criar uma distinção e falar, essa igreja tem e aquela não tem. Então, veja bem, o Espírito Santo não é algo que eu comporte em mim, mas é algo no qual eu me mergulho. Ser batizado no Espírito Santo é justamente isso, é ser imerso no Espírito Santo, e não o Espírito Santo entrar em mim como se eu estivesse bebendo água, como se eu estivesse sendo tomado de um poder. Claro, isso pode rupturar com uma mentalidade pentecostal. Eu não sou um pentecostal... Não sou pentecostal, ponto final, é isso? Mas eu acho que é muito problemático. Eu acho que a gente não está cheio do Espírito Santo em um momento e em outro não. Eu acho que quando você se converte, o converter-se em primeira instância, sem fazer qualquer analogia calvinista ou coisa que o valha, mas ter tido contato com o Espírito Santo. E em ter tido contato com o Espírito Santo é estar imerso ao Espírito Santo. E esse batismo do Espírito Santo, entre aspas, é a partir de então, a partir dessa experiência, começar a tomar suas atitudes embasadas a partir da cosmovisão que é focada no Espírito Santo. Então, eu acho que essa afirmação, estou cheio, estou vazio, às vezes, perigosa, assustadora e pode ser até problemática. Bola de neve. Cara, agora falando sério, a gente já brincou várias vezes sobre isso, já falou da sorveteria, já falou do perigo das avalanches e tudo mais, mas agora vamos falar sério sobre bola de neve. Ainda mais nesse momento crítico que a gente está vivendo enquanto democracia. Você vai pôr isso aí no Snapchat, seu pau do cu? Vivendo esse momento crítico que a gente está vivendo na democracia. Onde tem algumas pessoas acusando lá o juiz Sérgio Moro de ser parcial. Minha modestíssima opinião, ele não está sendo tão imparcial quanto um juiz deveria ser, mas essa é a minha opinião, e minha opinião não serve de nada. Talvez um jurista poderia fazer uma análise muito mais ampla e abalizada sobre isso. Falando de imparcialidade, bola de neve. O que é bola de neve? O que é esse movimento que culminou essa operação da Polícia Militar lá em Porto Belo, que investigou o desvio de cerca de 5 milhões de reais que foram destinados à educação e saúde e que estavam indo para o bolso de pessoas inescrupulosas? Essa operação Bola de Neve, eu vejo, apesar de eu ter várias críticas ao judiciário, como temos visto, várias críticas ao militarismo, eu queria parabenizar todos os envolvidos nessa operação Bola de Neve. Grande beijo para os militares que me assistem. Você que está aí assistindo, você que está assistindo este vídeo, você acha que o complexo Crentaço Produções Subversivas se limita a este vídeo? Claro que não, meu amigo, nós temos muita coisa para você. Você entra lá em www.crentaço.com.br e você vai ver várias coisas. Você vai ver textos escritos por várias pessoas, você vai ver podcasts. Tem 2 podcasts que estão na ativa agora e tem alguns que estão lá meio enrolados, vai, não vai. Você tem o Podcrente, você tem o Teologia de Boteco, você tem também no Facebook, o facebook.com/blog dos Crentaços, e além do Twitter, twitter.com/crentaços, você tem Instagram também, instagram.com/crentaços, e o mais importante, talvez, disso tudo, você tem o padrim.com.br/crentaços e o patreon.com/crentaços, que é lá para que você, se você estiver gostando desse vídeo, fala, caramba, vou dar uma força para esses caras são foda, vou dar um dinheirinho para esses caras. Por que dar esse dinheiro? Porque a gente não é submetido a nenhuma outra instituição. Tudo que a gente fala aqui é o que a gente pensa mesmo. A gente não está sendo patrocinado por ninguém, por nenhum deputado. A gente está sendo patrocinado por nenhum partido político. Nós estamos sendo patrocinados. Nós estamos patrocinados por você que assiste e curte a parada. E outra coisa que é importante também, curte o vídeo, compartilha o vídeo, inscreve, comenta no vídeo, pega esse vídeo e manda para seus amiguinhos e fala, olha que legal esse gordão falando aí. Faz isso e você já vai ajudar demais o nosso canal. Obrigado, amigos. Pergunta coliforme, aquela pergunta que você manda e é uma pergunta... Minha garganta está um pouco afetada pela quantidade excessiva de pó e calor que tem nesse local. Bem que eu pedi uma pastilha. Aquela pergunta que você manda lá no ask.fm/crentaços e a gente olha para aquela pergunta e fala assim, sério?
que você perguntou isso. E essa pergunta vem pra cá, cai aqui e a gente responde. Se você colocou seu nome, pode ser que você concorre, pode ser não, você concorre a vir pra cá para receber o Coliforme Awards, o prêmio que vai revelar a pergunta mais merda do ano inteiro. E a pergunta Coliforme é... Esquerdista Barba, em Eclesiastes 10:2 está escrito: o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. É errado ser de esquerda, então? Assina Antônio Carlos. Grande Antônio Carlos, meu querido que está lá no bar dos crentaços. O coração do justo, como é que é a pergunta? Do sábio, o coração do sábio, o sábio, está à direita. O coração do ímpio à esquerda. Mas veja, a esquerda de Deus ou a esquerda do próprio homem? Eu acredito que é a esquerda de Deus e a direita de Deus nesse caso. Logo, se você estiver encarando Deus, olhando para o trono do Todo-Poderoso Deus... Eita Deus! Se você estiver olhando para Deus, a esquerda de Deus é a sua direita. E a direita de Deus é a sua esquerda. Parece que o jogo virou, né? Ou seja, na verdade é isso, cara. O sábio tem que estar à esquerda e o ímpio tem que estar à direita. Vamos uma má interpretação sua aí. Você tem que ter mais um jogo de cintura. É isso. Beijo, Carlinhos. A dica de livro de hoje é esse já tradicional, como as pessoas não gostam que eu fale. Dica de livro, eu trouxe um livro, meus amigos, que olha a espessura do livro. Isso aqui não deve ter nem 100 páginas. E talvez é um dos livros mais perturbadores que eu já li na minha vida. De Franz Kafka, A Metamorfose. É outro livro clássico. Eu já falei do Cândido, né? Que tem até aquele dilema, né? Aquele mistério sobre o nome Cândido. E hoje eu trago A Metamorfose. Esse livro que geralmente as pessoas associam a barata, mas se você tiver a curiosidade de ler o livro, você vai ver que não fala de nenhuma barata em nenhum momento. O livro não fala sobre a barata, o livro fala sobre o cidadão, como é o nome dele? O Sansa. Esse livro fala do Gregor Samsa, um cara que é um caixeiro, tipo um caixeiro viajante, que um belo dia acorda e depois de uma noite meio problemática, assim, tendo sonhos meio esquisitos, ele acorda e apercebe-se metamorfoseado em um inseto gigante, asqueroso, ceboso. E o que é mais perturbador nesse livro é o seguinte: a preocupação do Sansa é que não é o fato dele ter se transformado num monstro, num bicho. É justamente o contrário. As preocupações dele estão ligadas ao cotidiano, ao dia a dia, como que ele vai falar pro chefe, ele vai chegar atrasado, a irmã dele que estuda, que ele precisa pagar as aulas de violino e não sei o quê. Esse livro, meus irmãos e minhas irmãs, é foda pelo seguinte: ele é super curto, deve ter mais 100 páginas, umas 90 e poucas páginas, e você lê esse livro e ele já começa pelo ápice, ele já começa no pior momento do livro, e o livro daí em diante começa a ficar cada vez mais... o livro vai ficando cada vez mais angustiante, e esse livro, eu não vou dar nenhum spoiler, não vou falar como é que ele acaba, mas tem um determinado momento que a família entra no quarto, ele tá trancado no quarto, e a família entra no quarto para alimentar ele, e ele percebe que a comida que ele come, que a família trouxe para ele, já não agrada mais ele. E veja, esse livro, A Metamorfose, ele faz um paralelo muito bacana com as nossas transformações que todos temos, e essas transformações que são inevitáveis, essas transformações que rompem com os nossos cotidianos, essas transformações que fazem com que coisas que a gente amava um tempo atrás passam a ser intragáveis. Eu não quero apontar uma leitura para você, mas se você tiver a oportunidade, baixe esse livro na internet, ou compre no Kindle, ou faça qualquer coisa. É super curto, dá para você ler em 2, 3 horas você lê esse livro, e esse livro é um livro que com certeza você não vai ler uma vez só, você vai ler mais do que uma, porque cada vez que você lê, como eu falei lá no Cândido dos Clássicos, cada vez que você lê, voou um perdigoto violentamente no colo do Mário aqui, percebeu? Esse livro, todas as vezes que você lê, ele vai te mostrar coisas novas, e é isso que faz do livro um clássico. Cada vez, cada leitura, e é muito bacana a questão da... Eu só quero que você preste bastante atenção à relação da família com o Gregor, a relação de um cara que mudou, um cara que teve que mudar, um cara que não teve opção, porque ele
deixou de ser o que ele era e a relação começa a ficar maluca, começa a ficar bizarra e toda a família tem que se reorganizar, se reestruturar. Muito foda, recomendo. Clássico, meu irmão, clássico para caceta. Franz Kafka, A Metamorfose. Esse livro aqui, eu paguei R$15, mas talvez você ache até por menos na internet ou na livraria. Vai no sebo, compra no sebo que é muito melhor. Recomendo. Você vai comentar antigos consoles? Você já jogou videogame alguma vez na sua vida? Já, várias vezes. Você jogou jogo de dança já? Sim. Ixi, cara, altas festas do armazém. O Cristiano tá dançando. Eu diria que até antes disso. Rastro de cobra num couro de lobisomem se